Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça de Cristo, nosso Senhor, esteja com cada um de vocês. Grande privilégio estarmos juntos esta noite para a honra e glória do nosso Senhor, cultuarmos juntos ao nosso Salvador. Meus queridos, a palavra de Deus vai nos dizer em 1 João capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus abençoe a sua palavra. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa penúltima transmissão aqui de casa, vamos dizer assim, porque no dia 1º de setembro retornaremos para os cultos presenciais também na quarta-feira. Como nós falamos nos domingos, as transmissões elas continuarão regulares, porém não mais aqui da minha casa, mas lá do templo, aqui em cima, no edifício da nossa igreja. Tá bom? Vamos orar nesse momento então, meus queridos. Eu quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai Todo-Poderoso, queremos render graças porque o Senhor é tão maravilhoso. Nos deu o privilégio de cultuarmos ao Senhor. Nos deu o privilégio, ó Deus, de vivermos mais um dia e assim oferecermos este dia para a honra e glória do Senhor. Fala aos nossos corações através desse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar as verdades que temos estudado da Tua Palavra em nossas vidas. Que o Santo Espírito, ó Deus, quebre tudo aquilo que tem nos prendido a este mundo, para que nós possamos servir ao Senhor fielmente. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso versículo, então. Versículo deste ano, vamos ler todos juntos? Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Nós então, meus irmãos queridos, cantaremos esta noite, começaremos cantando então esta noite do cantor cristão. Vou apenas colocar aqui um instrumento para mudar os slides que eu tinha acabado esquecendo de colocar. Mas vamos cantar então 306, O Caminho para o Céu. E depois nós cantaremos o número 167 também do cantor cristão, Vem, Inflama. Mas começaremos então 306, O Caminho para o Céu. Você, por favor, cante na sua casa com os seus familiares, ou mesmo que esteja sozinho, vamos adorar o nome do nosso Senhor. 306 do cantor cristão, O Caminho para o Céu.
Muito bem, então, queridos, vamos já para o nosso próximo hino. Vamos cantar ainda do cantor cristão, número 167, Vem Inflama. Depois desse hino, nós teremos os nossos breves avisos. Número 167 do cantor cristão, Vem Inflama. Muito bem, então, meus queridos irmãos, vamos para os nossos avisos, breves avisos. Meus irmãos, vocês já sabem, nós, por enquanto, estamos fazendo os nossos cultos presenciais apenas nos domingos. Como eu disse há alguns minutos atrás, pela graça de Deus, irmãos, nós retornaremos agora no começo de setembro, 1º de setembro, estaremos aqui juntos. Aqueles que podem, nós entendemos que muitos irmãos moram distantes da igreja e por conta de responsabilidades, trabalhos, não conseguem chegar, mas o Senhor conhece os nossos motivos, conhece os nossos corações. Se você puder chegar, venha, vai ser um privilégio poder estar em comunhão com os irmãos e orarmos todos juntos. Bem como, se não pode, vai acompanhar ou vai nos acompanhar pelas nossas transmissões ao vivo, como vocês sabem. Ainda hoje estamos fazendo aqui da sala da minha casa. Na semana que vem será o nosso último culto sem estar na igreja com transmissão ao vivo. E sobre isso, irmãos, eu quero falar com vocês o seguinte. Na verdade, deixa eu mudar a câmera aqui. Na verdade, irmãos, vai fazer praticamente um ano, começou em março do ano passado, vai fazer praticamente 1 ano e 6 meses que nós estamos aí com essa questão de cultos pela internet. Isso não é ruim, todos vocês que são parte da nossa igreja sabem que até mesmo antes da pandemia nós transmitíamos os cultos, mas o culto da semana que vem vai ser um culto histórico, justamente porque vai ser o último, se assim o Senhor permitir, vai ser o último que nós não estaremos na igreja. Nós começamos então nos domingos e tem sido uma bênção. Aqueles que estiveram aqui no domingo sabem que tivemos aquele problema bom de falta de espaço, mas já esse domingo vai ser tudo resolvido.
Mas queremos, irmãos, estar juntos para orarmos. É muito importante. Quando nós tivemos aí recentemente os nossos períodos de oração destinados principalmente à irmã Luciana, também à família no geral, do pastor Daniel. Mas é sempre bom quando nós nos unimos diante de Deus em oração. Claro que é muito importante quando nós fazemos, cada um em seu lar, mas também é muito importante quando nós temos o privilégio de orar juntos na igreja. Então, a partir do dia 1º de setembro, retornaremos ao nosso culto presencial também nas quartas-feiras, bem como, meus irmãos, retornaremos também às nossas programações de homens, senhoras, jovens, casais e assim por diante, se o nosso Senhor nos permitir. Claro, vocês sabem, com todos os cuidados que tem sido marca registrada da nossa igreja, temos procurado seguir todos os protocolos que a Prefeitura tem nos dado. E assim, meus irmãos, até o final dessa pandemia, que se Deus quiser vai ser breve, nós poderemos juntos, então, estar em todas as programações, tá certo? Meus queridos, gostaria de já pedir a vocês que orassem por alguns irmãos que estão com Covid. Hoje o pastor Martins colocou no grupo da igreja que o seu filho Steven está com Covid. Também pastor Michael e dona Tami estão com Covid, bem como o irmão Sebastião, pai da irmã Tatiana Cordeiro, também está com Covid. Então, nós oraremos no final do culto por eles, mas desde já vocês fiquem cientes, orem por eles também. E aí, meus irmãos, devemos continuar com todos os cuidados, mesmo com a vacinação, mesmo com todas as coisas, precisamos ainda redobrar todos os cuidados, porque o vírus ele continua aí, continua contagioso, e vamos orar então por esses irmãos, ok? Vamos então para o nosso último hino desta noite, meus irmãos. Vamos cantar agora do Inário para Culto Cristão, Um Só Rebanho, 574, Um Só Rebanho, Inário para Culto Cristão, nosso último hino. Depois nós teremos o tempo de meditação na Palavra de Deus. 574, Um Só Rebanho.
Muito bem, meus irmãos. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Já lhes agradeci, mas algumas pessoas vão chegando no decorrer da nossa transmissão. Então, por favor, coloque os seus pedidos de oração. Algumas pessoas têm me mandado pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Depois eu lerei os pedidos no final e orarei por eles no geral, mas colocarei no mural de oração que temos colocado aqui no grupo, nos grupos da nossa igreja, no WhatsApp, e aí todos aqueles que quiserem podem orar. Inclusive, irmãos, eu peço perdão, uma ou outra vez eu tenho esquecido alguns pedidos, então me perdoem se vocês notarem, me avisem, e aí eu posso fazer o possível para poder então colocar aqueles pedidos que às vezes eu tenho esquecido, ok? Meus irmãos, vamos então para o tempo de reflexão da Palavra de Deus. Eu colocarei aí o tema da nossa meditação desta noite, ou pelo menos a continuidade do tema que nós estamos tratando, não só hoje, como também falamos ou começamos na semana passada, falamos indiretamente ou diretamente também nesse domingo sobre membresia. Mas, meus irmãos, estamos falando então sobre a sublimidade do amor fraternal. Eu quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo de número 13. Vamos lá? João capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos lá? Acompanhem, por favor, a leitura. Se você tem a sua Bíblia, mesmo que seja uma versão diferente, não tem problema nenhum. Vamos lá. João capítulo 13, versículos 34 e 35. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos orar então? Ó Senhor, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, clamando que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e venha de encontro às nossas necessidades. Tu sabes, ó Deus, que nesse momento há pessoas que nos assistem que talvez nunca conheceram Cristo como Salvador. A palavra do Senhor nos deixou claro que a marca do cristão é o amor um pelo outro. É dessa forma que nós faremos Cristo conhecido, é dessa forma que nós demonstraremos que pertencemos realmente ao Senhor. Ó Pai, dá-nos um coração que não seja guiado pelas emoções humanas, mas que seja guiado pelo Senhor, pelo Santo Espírito. Que nós possamos amar sem reservas, tanto aqueles que nos fazem bem, quanto aqueles que nos fazem mal, ou até mesmo são indiferentes para conosco. Eu lhe agradeço, Senhor Deus, porque mesmo sendo pecadores e falhos, o amor do Senhor não tem reservas, o amor do Senhor não tem distinção, o amor do Senhor por cada um de nós é um amor que nós não podemos mensurar, ele é imensurável e nós somos gratos ao Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, como teus filhos, como representantes do Senhor deste mundo, que possamos nos amar mutuamente. Que esta igreja seja conhecida não pela beleza externa, mas pelo amor que nós temos uns pelos outros. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quão difícil é amar. Quão difícil é nós realmente amarmos a pessoas que muitas vezes nós não temos afinidade, ou pouca afinidade, ou nenhuma afinidade, e como é difícil nós amarmos até mesmo aqueles que nos tratam de uma maneira errada, podem até mesmo nos tratar mal. Então, nós precisamos entender que a característica que o Senhor diz que nós o faremos conhecido, que nós demonstraremos a nossa fé, é quando nós nos amarmos mutuamente.
Como eu falei para vocês na semana passada, nós estamos falando sobre a sublimidade do amor fraternal. A palavra sublimidade, segundo o dicionário Oxford, é a qualidade do que se aproxima do divino, do celestial, qualidade do que é perfeito, excelente, grandiosidade, excelência, perfeição. O amor mais sublime que este mundo já viu é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, de maneira voluntária, deu a sua vida na cruz para salvar a todo aquele que nele crê. Nós que um dia clamamos que Jesus Cristo fosse o nosso Salvador, que perdoasse os nossos pecados e viesse a se tornar o nosso Senhor, nós não temos ideia do amor de Jesus por cada um de nós. Mas o Senhor, Ele disse que da mesma forma que Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Então nós começamos na semana passada a falar sobre essa questão. No domingo nós falamos sobre o que é a igreja e também o que não é a igreja. E todas essas questões, elas estão intercaladas porque quando nós falamos sobre membresia, não estamos falando sobre membro a função, estamos falando sobre membro todo aquele que pertence ao corpo de Cristo. E a Bíblia nos diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um só corpo e somos membros uns dos outros, como Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 12. O que é importante para nós como igreja, meus queridos, aprender nesses estudos que o Senhor tem nos dirigido a trazer a vocês, é que nós, como membros do corpo de Cristo, entendamos que como família que nós somos, nós precisamos, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com todas as coisas que englobam uma família cristã, nós precisamos glorificar o nome do Senhor, demonstrar a nossa fé por meio do nosso amor uns pelos outros e também demonstrar ao mundo quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Eu falhei em não dizer para vocês no domingo, mas eu deixo claro para todos vocês, não há de maneira alguma julgamento em valorosos irmãos e irmãs que já fizeram parte da nossa igreja no passado. Não há qualquer desejo meu, e o Senhor é testemunha, em querer colocar qualquer tipo de peso sobre as costas de qualquer irmão ou irmã. O que nós precisamos é aprender pela palavra de Deus de como nós devemos nos portar em nossa igreja, em nossa família. Porque como eu disse para vocês, e repito, a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então, meus queridos irmãos, que nós realmente foquemos na palavra do Senhor de como nós devemos agir do momento que nós começamos a ensinar em diante de como nós devemos nos portar como membros desta família da fé, desta família que o Senhor nos colocou. E é muito importante quando nós tratamos sobre o amor cristão. Porque, como eu disse para vocês, sem sombra de dúvidas, vocês sabem, meus queridos, se às vezes é tão difícil nós amarmos as pessoas da nossa família, às vezes é tão difícil nós termos uma boa comunhão com os nossos familiares, o que faz você e eu pensarmos que a igreja vai ser um mar de tranquilidade? Que a igreja vai ser um lugar onde nós nunca teremos problemas, onde todos vão estar sorrindo, onde todos serão santos? Meus queridos, nós como igreja somos pecadores. A igreja é o ajuntamento do povo de Deus, vocês sabem, conforme nós vimos no domingo. Mas o Senhor nos disse que nós devemos nos amar mutuamente. E tanto no Evangelho de João, quanto em 1ª, 2ª e 3ª João, o amor de Cristo e o amor uns pelos outros é repetido à exaustão pelo apóstolo João. Eu quero hoje, meus irmãos, falar, ou pelo menos relembrar algumas coisas que nós falamos na semana passada e falar pelo menos sobre o segundo argumento pelo qual nós devemos amar uns aos outros. E na semana que vem nós falaremos sobre o terceiro argumento.
nós falamos que existem neste texto aqui 3 argumentos do motivo pelo qual nós devemos nos amar mutuamente. Mas antes de falar sobre isso, meus queridos irmãos, eu quero trazer à lembrança a vocês, nós lemos na semana passada e eu não achei que seria necessário hoje, nós lemos o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 35. O contexto dessa situação, o Senhor está quase prestes a ser entregue para ser crucificado, ele está ceando com os seus discípulos e ele demonstra através do lava-pés, ali nos primeiros 15 versículos do capítulo 13, primeiramente ele demonstra a humildade, que mesmo ele sendo mestre, ele estava demonstrando o ensino que nós devemos nos servir uns aos outros, devemos demonstrar o apreço que nós temos pelo nosso próximo, independente se um é mestre, se outro é leigo, não interessa, nós devemos servir uns aos outros, e o Senhor deu este exemplo. Posteriormente, ele com os seus discípulos estão ceando, e a Bíblia nos diz que Satanás então toma posse do corpo de Judas, e aí então Judas sai para trair Jesus. Nós precisamos também nos atentar ao contexto, meus irmãos. Quando você continua a ler os capítulos de João, você vai ver que quando Jesus está em volta daquela multidão que veio para o prender, os seus discípulos, muitos deles, fogem. Então, quando Jesus diz que eles serão conhecidos pelo amor, porque depois eles se juntaram, estavam juntos, e nós vamos ver no início da igreja cristã, lá no livro de Atos, que eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Então, desde o mandado de Jesus, no decorrer do Novo Testamento, nós estamos vendo que a característica maior, ou talvez aquela que mais demonstrava Cristo na vida dos seus servos, era o amor cristão. E hoje não é diferente, meus irmãos. Vocês que acompanham as notícias nos jornais, na internet, vocês sabem como hoje no Afeganistão pessoas estão sendo maltratadas, o temor geral pela vida de principalmente mulheres. Então nós vemos como a falta de amor, ela não só traz falta de paz a esse mundo, mas ela traz terror. E eu tenho certeza que todos nós nos sensibilizamos com aquela situação. E meus irmãos, esse mundo perdido, a única cura para ele é Jesus Cristo. E como servos, nós não podemos de maneira alguma esconder a nossa fé. Nós não devemos ficar com vergonha de mostrar às outras pessoas que nós cremos em Cristo. E aí, meus queridos irmãos, conforme nós falamos na semana passada, introduzindo sobre esse texto, eu disse para vocês que o amor fraternal é a prova de que nós pertencemos a Cristo. Então, nesses dois textos, o que mais é importante nós entendermos é exatamente isso, que o amor fraternal é a prova de que nós pertencemos a Jesus Cristo. E aí sim, eu disse para vocês que neste texto, capítulo 13, versículos 34 e 35, existem 3 argumentos pelos quais nós devemos nos amar mutuamente. O primeiro argumento que nós falamos na semana passada é que o Senhor, ele nos ordenou. Veja versículo 34, Jesus está dizendo: um novo mandamento vos dou. Então aqui o Senhor não estava dizendo para os seus discípulos que eles poderiam obedecer se eles quisessem. Era uma ordem. Jesus estava deixando claro para eles que eles precisavam obedecer. Falamos, irmãos, que amar o seu próximo e crer em Cristo são sinônimos. E aí nós falamos sobre algumas passagens em relação a isso. O mandamento não é novo, no sentido de que no Antigo Testamento não existia mandamento para que se amasse mutuamente. Não. Levítico, capítulo 19, versículo 18, fala exatamente sobre isso. Para amar o próximo. Os próprios mandamentos, como eu falei no domingo para vocês, os primeiros 4 mandamentos está ali dos 10 mandamentos, os primeiros 4 tratam sobre o relacionamento de Deus com o homem, ou do homem com Deus, e
do 5º mandamento até o 10º, ou seja, 6 mandamentos tratam do relacionamento do homem com o homem. Então estava implícito que nós devemos amar a Deus e amar o próximo. Só que o novo mandamento que Jesus dá é que nós devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Ele deixa isso claro. Mas o primeiro argumento é exatamente esse. Ele ordenou que nós nos amássemos. Então, meus queridos irmãos, eu disse para vocês, antes de finalizarmos o primeiro argumento na semana passada, que é o amor, é este amor que Jesus nos ordenou que tivéssemos uns pelos outros, que caracteriza a comunidade dos cristãos. Então, meus queridos irmãos, vocês que são parte desta igreja, que nos reunimos aqui neste prédio, muitas pessoas, e eu já vi, ninguém me contou, vocês sabem que aqui em Porto Alegre tem aquele ônibus de turismo, então muitas pessoas passam aqui, quando passavam aqui, o guia ali do ônibus mostrava a nossa igreja por causa da sua beleza. Então era algo que as pessoas ali, elas viam, algumas pessoas até tiravam foto, porque realmente, pela graça de Deus, nós fomos abençoados com um prédio muito bonito. Mas a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza, ela não deve ser conhecida pelo seu prédio bonito. Ela também não deve ser conhecida por conta do seu nome, que vamos concordar que não é muito comum, né? A Igreja Batista da Tristeza, ou pelo menos do bairro Tristeza. Já falamos algumas vezes para vocês que já recebemos mensagens desaforadas de pessoas Brasil afora, irritadas por conta do nome da nossa igreja, mas fazer o quê? Era o nome do bairro da época que a igreja foi fundada. Hoje o bairro da Tristeza está alguns metros para baixo, mas a igreja ficou conhecida assim. Então, de toda forma, ainda somos conhecidos como Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza. Mas, queridos, essa não é uma qualidade, ou pelo menos não é algo que deve fazer com que as pessoas se lembrem de nós. Não devemos ser conhecidos pela beleza do templo, mas nós devemos ser conhecidos pelo amor que nós temos por Cristo em primeiro lugar e pelo amor que nós temos uns pelos outros. Eu já ouvi, meus irmãos, de pessoas que visitaram a nossa igreja aqui, uma das coisas que mais chamou a atenção foi que quando elas chegaram na igreja, elas se sentiram amadas. É por isso que é tão importante, quando chega um visitante, nós precisamos demonstrar que nós estamos felizes porque ele está ali, porque ele está ouvindo a palavra de Deus, e nós estamos contentes porque ele está ouvindo a palavra de Deus e ele tem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Então, nós precisamos, meus irmãos, praticar o amor uns pelos outros porque Cristo nos ordenou. E hoje eu quero falar com vocês sobre o segundo argumento. Então, o segundo argumento pelo qual nós devemos amar uns aos outros é que o Senhor nos deu o exemplo. Veja versículo 34 novamente, meus irmãos, do capítulo 13. Vai nos dizer o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está dizendo isso, que também vos ameis uns aos outros. Então, o Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. É claro, meus queridos, o exemplo, ou se assim podemos dizer, a sublimidade do amor de Cristo vai além daquilo que nós podemos fazer uns pelos outros. Mas de toda forma foi o exemplo que ele nos deu, que nós devemos fazer o nosso possível, nós devemos nos sacrificar pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos em Cristo. Quando você se lembra dos discípulos, e se você leu o Novo Testamento, e eu digo para você, é muito importante você ler a sua Bíblia diariamente, mas quando você lê os 4 evangelhos, você vai ver o tratamento de Jesus para com os seus discípulos. É muito interessante que Jesus, até mesmo para dar uma bronca neles, ele dava em amor. Então Jesus era firme, mas era em amor. Ele repreendia, mas ele repreendia em amor. Ele defendeu os seus discípulos da ira de muitos daqueles religiosos, e ele também repreendia aqueles religiosos ou falsos religiosos com amor.
Até mesmo, meus irmãos, ele amava aquelas pessoas que ele sabia que não, que já estavam perdidas. E, meus queridos, o Senhor, em todo o tratamento, até mesmo com aqueles que o crucificaram, ele demonstrou amor por eles. Então, meus amados, é exatamente isso que o Senhor nos pede, que nós possamos nos amar de maneira mútua, que nós possamos nos amar de maneira sacrificial, assim como Ele nos amou. Veja comigo, nós vamos começar a ver algumas passagens aqui. Vou colocar aí na sua tela. Veja comigo Mateus capítulo 12, versículo 50. Jesus está dizendo o seguinte: ora, o meu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Então, meus amados irmãos, notem, ele está nos dizendo que nós devemos nos amar. E este é o mandamento que ele nos ordenou. E é exatamente isso que nós precisamos também entender, que assim como ele vai falar aqui, ou nós já lemos no capítulo 13, versículo 1 de João, ali no finalzinho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o amor de Jesus, ele não era, meus irmãos, limitado a um tratamento correto. O amor de Jesus não era limitado a se a pessoa me faz o bem, eu vou fazer o bem para ela. Ele não era limitado por conta de padrões humanos. Eu pergunto para todos vocês, meus irmãos, se nós pudéssemos colocar um espelho na nossa frente e pudéssemos refletir em todas as vezes que nós fizemos o mal ou pagamos o mal com o mal, ou se nós não temos demonstrado verdadeiramente todo o amor pelas pessoas que estão à nossa volta, principalmente por aqueles que talvez tenham feito alguma coisa contra nós. O que será, meus irmãos, que nós poderíamos ver? Será que o nosso semblante ficaria feliz pelo fato de nós não estarmos fazendo o possível? Ou será que nós olharíamos no espelho e veríamos um semblante entristecido? Esse é o grande problema. Nós temos facilidade em apontar o dedo para todos aqueles que nos fazem o mal, para todos aqueles que algum dia nos prejudicaram, para aqueles que nos maltrataram, para aqueles que realmente que falaram mal de nós, enfim. Nós temos facilidade de lembrar de todas essas pessoas que muitas vezes nos maldisseram. Mas, queridos, Jesus passou por todas essas coisas. E você fala, mas eu não sou como Jesus. Mas devemos ser. É isso que ele está nos falando, que nós devemos amar uns aos outros assim como ele nos amou. O padrão máximo de amor é Cristo. É claro que nós nunca chegaremos nem perto do amor que ele demonstrou por nós. Mas a característica que demonstrará que nós somos salvos é se nós nos amarmos. Nós vamos ver, meus irmãos, mais para frente o apóstolo Pedro falando exatamente sobre isso. Qual o galardão que nós teremos se nós amarmos apenas aqueles que nos fazem o bem? Não, queridos. Sejam para aqueles da fé ou fora da fé, para aqueles que não têm Cristo como Salvador, nós precisamos demonstrar o quanto o Senhor nos ama. Nós precisamos demonstrar o quanto nós amamos o Senhor e como também nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. Preste atenção, queridos, aqui no versículo de número 15 do capítulo 13 de João, é falado pelo apóstolo João, Jesus dizendo, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Aqui, meus queridos, Jesus não está falando sobre a crucificação, ele está falando sobre lavar os pés. Vou fazer a perguntinha para vocês. Seria fácil, hoje, lavar os pés daquele que te fez o mal hoje? Talvez alguém contou uma mentira sobre você. Talvez alguém te fez o mal. Alguém, não sei, fez alguma coisa que entristeceu o seu coração.
Você teria, meu querido, a humildade de pegar uma bacia com água, lavar o pé daquela pessoa e demonstrar amor? Vamos ser honestos? A gente não teria, na verdade. Ou pelo menos teríamos dificuldade de fazer da maneira correta. É nisso que nós devemos trabalhar, meus irmãos. É nisso que nós devemos, e é sobre isso que nós devemos orar ao nosso Senhor. Para que nós não olhemos para os nossos irmãos em Cristo, para que nós não olhemos para as pessoas que estão à nossa volta com o olhar humano, mas para que nós olhemos com os olhos de Cristo. Preste bem atenção, queridos. Todo o flagelo que nós sofremos, toda a dificuldade que nós passamos não chega aos pés daquilo que Cristo fez por cada um de nós. E Ele nos diz que foi exemplo para que nós possamos também demonstrar amor pelos outros. Note aqui agora, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, queridos, será que hoje nós estaremos prontos para dar a vida pelos nossos amigos? Eu não digo nem pelos nossos inimigos, hein? Será que hoje nós estaremos prontos a dar a vida pelos nossos amigos? Eu quero destacar uma palavrinha aqui nesse versículo. Jesus está dizendo no versículo 34 o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu quero destacar um pouco essa palavra como. Por mais que eu já falei um pouco sobre isso, mas Jesus, ele sabe que o nosso amor, ele nunca vai chegar próximo do amor que ele demonstrou por cada um de nós. Porém, o exemplo de Cristo é que este amor que ele teve pelo mundo foi um amor sacrificial. Então isso demonstra para mim, primeiramente, e para você que me assiste, e por todas as pessoas, seja para o seu vizinho fofoqueiro, seja para aquela tua parente briguenta, para aquele seu colega de trabalho que pega no seu pé, nós devemos nos sacrificar para fazer o melhor por essas pessoas. Queridos, Itamir Neves de Souza, que é um comentarista, o estudioso da Bíblia, ele disse o seguinte, na verdade, perdão, irmãos, eu tenho um versículo antes de ler aqui para vocês, antes de falarmos sobre o que o Itamir falou. 1 João capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, estejamos prontos, queridos, a realmente nos sacrificar pelos nossos irmãos. Agora sim, Itamir Neves de Souza, ele diz o seguinte: o amor do discípulo de Jesus deve ter como padrão o amor que Jesus demonstrou na cruz por todos nós. E o amor do discípulo de Jesus deve ser direcionado prioritariamente aos nossos irmãos em Cristo. Porque nós vemos aqui o seguinte, olha que Gálatas 6 vai nos dizer. Vai aparecer aí. Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, o Itamir Neves de Souza, ele está dizendo que nós sim devemos fazer o bem para todos, mas primeiramente ou principalmente aos da família da fé, pegando como gancho aquilo que o apóstolo Paulo disse. Porém, meus irmãos, nós não devemos esquecer dos de fora, porque o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 12:20 o seguinte: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. E falemos, meus irmãos, a verdade, é tão difícil isso. Sabe por quê? Porque existe dentro de nós algo chamado justiça própria. É a nossa justiça própria que muitas vezes fala no nosso ouvido que nós devemos gritar com aquela pessoa que gritou com a gente. É a nossa justiça própria que muitas vezes diz que nós devemos pagar o mal com o mal. É a nossa justiça própria
que nos fala que quando o nosso marido, quando a nossa esposa, quando os nossos pais, quando os nossos filhos falam alguma coisa para nós que isso é uma afronta para cada um de nós, que nós possamos responder à altura. Só que esse não é o padrão de Cristo, meus irmãos. A justiça própria é algo carnal, é algo que vem da natureza humana. Então, queridos, o padrão de Jesus Cristo é totalmente diferente do que o padrão que nós muitas vezes estamos acostumados. E eu digo para todos vocês sem medo, queridos, que é a graça de Deus que está sobre as nossas vidas e nós devemos depender dessa graça para que nós sejamos diferentes, para agir diferente, para falar diferente com todos aqueles que nos tratam ou nos fazem o mal. Queridos, o outro estudioso da Bíblia, Matthew Henry, ele disse o seguinte: o amor que temos uns pelos outros deve ser voluntário e pronto, ativo e precioso, constante e perseverante. Então, meus irmãos, não é fácil. Eu tenho certeza que eu e vocês só conseguiremos demonstrar esse amor se nós estivermos com as nossas vidas diante do nosso Senhor. Nunca, meus irmãos, jamais nós conseguiremos sequer chegar perto do padrão de Cristo dependendo da nossa própria boa vontade. Se nós não cultivarmos uma vida de devoção plena, dificilmente nós conseguiremos amar uns aos outros verdadeiramente. Não é fácil, meus irmãos, mas eu quero dizer para todos vocês, sem medo do que eu vou lhes dizer. Porque eu sei que talvez mesmo que algum de vocês possa me julgar, tenha outros que vão realmente pensar e vão se assemelhar com aquilo que eu vou lhes dizer. Os momentos em que eu perdi a calma com alguém, os momentos que eu disse palavras ríspidas para alguém, foram os momentos em que eu estava longe de Deus, que eu estava mal espiritualmente. Eu não digo isso todos os dias, de maneira alguma, mas os momentos onde na minha mente eu me lembro que falei algo para alguém, que isso repercutiu de maneira errada ou eu magoei alguma pessoa, geralmente esses são os momentos em que eu estava longe de Deus. O pastor pode ficar longe de Deus, mas é claro que eu posso, irmãos. Eu sou tão humano quanto vocês. E nós precisamos diariamente estar aos pés de Cristo. Eu tenho minhas lutas, como você tem as suas lutas, e eu tenho plena convicção que se você, meu irmão, ou você, minha irmã, tem tido dificuldade em demonstrar amor pelo próximo, com certeza o problema está na sua e na minha vida espiritual. Por quê? Porque sabemos que o fruto do Espírito é amor. Sabemos disso, queridos. Sabemos disso sem sombra de dúvidas. Então, eu falo isso para vocês não porque eu quero ficar expondo a minha vida, não é isso. Mas eu quero que vocês entendam que eu sou humano. Eu tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades. Então, às vezes que eu me lembro que eu magoei alguém com as minhas palavras, isso eu estou dizendo de maneira pensada. Eu sabia que era algo que eu estava fazendo, mas que não era a vontade de Deus. Então, a minha vida espiritual, quando eu estou diariamente diante de Deus, quando eu estou buscando no Senhor a satisfação da minha alma, queridos, dificilmente essas coisas acontecem. Porque o Espírito Santo, ele tem agido na minha vida, como eu sei que age na vida daqueles que têm buscado a fidelidade diariamente diante de Deus. Vamos ler alguns versículos? E esses versículos que nós vamos ler demonstrará a todos nós de que fato, como nós podemos agir uns com os outros. Veja comigo, queridos, aqui Romanos 12:10. Vimos 12:20, agora 12:10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Preste bem atenção, queridos, nesta palavra prazer, ou nesta frase, né? Prazer em honrar uns aos outros. Também, meus irmãos, 1 Coríntios 12:26, de maneira que se um membro sofre,
todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então notem como é tão importante quando nós nos amamos mutuamente. Sentimos as dores uns dos outros, nos alegramos uns com os outros. Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Se você está estudando Gálatas comigo, vai ser a próxima parte do estudo. Nós estamos entrando no capítulo 5 e o apóstolo Paulo vai deixar isso claro para aqueles irmãos, que a liberdade em Cristo não nos deve, ou nós não somos livres para pecar, nós somos livres para servir a Cristo. E Paulo está dizendo aqui que esta liberdade deveria redundar em amor pelo irmão em Cristo, ou pelos irmãos em Cristo. Também, meus queridos, aqui, capítulo 6, versículo de número 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós temos oportunidade de orar uns pelos outros, eu tenho dito para vocês, nós estamos aqui compartilhando pedidos de oração. Quando você me coloca diante de Deus, quando eu coloco você diante de Deus, nós estamos levando as cargas uns dos outros. Também, meus irmãos, Efésios 5:2 vai nos dizer o seguinte: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse 15 aí vocês relevam, tá? Foi falha nossa, desculpem. Também, queridos, 1 Pedro 1,22, que nós lemos na semana passada, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E finalmente, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 5. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então, queridos, quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, o exemplo do Senhor é supremo. Mas nós devemos procurar nos amar mutuamente. Pense na igreja em que você faz parte. Esta igreja, se você faz parte dessa igreja, ou se você nos assiste e faz parte de outra igreja, pense talvez em alguma pessoa que você tem dificuldade, ou que talvez você pode pensar assim, mas eu não tenho dificuldade com ninguém. Pense talvez em alguém que possa ter dificuldade com você, ou alguém que já teve, enfim. Pense o seguinte, meu irmão. Pense que você deve fazer o bem por essa pessoa. Eu disse para vocês fazerem uma lista de oração das pessoas da igreja na semana passada. Eu espero de coração que todos vocês tenham feito. A tarefa de casa dessa semana vai ser diferente. Ore por aquele ou aqueles, aquela ou aquelas que te fizeram ou te fazem o mal. Mesmo que são da igreja ou fora da igreja, no trabalho, aonde quer que seja. Ore por essa pessoa por uma semana. Mas não é para orar, Senhor, tá com um raio na cabeça dela. Não é por isso, por favor. Peça ao Senhor para que abençoe a vida dessa pessoa. Para que através do amor de Jesus, essa pessoa possa ser alcançada se ela não tem Cristo. Ou para que o coração dela possa ser alcançado pelo Espírito Santo, porque talvez pode ser salva, mas pode estar longe de Deus.
Não sou eu nem você que vamos julgar se a pessoa está longe de Cristo. Mas lembre-se, quando nós estamos orando uns pelos outros, estamos nos sacrificando. Você está doando do seu tempo em prol daquela pessoa diante de Deus. Talvez a sua lista vai ter uma pessoa, talvez a sua lista vai ter 10, 20, a gente não sabe. Mas faça isso, meu irmão. Demonstremos o amor de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós veremos na semana que vem o terceiro argumento que eu já lhes adiantarei qual que é. Demonstraremos a autenticidade da nossa fé se nos amarmos uns aos outros. Esse é o terceiro argumento, meus irmãos em Cristo, pelo qual nós devemos amar uns aos outros. É uma demonstração da nossa fé. Se você ama Cristo, ame o seu irmão, ame a sua irmã. Ame a todos aqueles que estão à sua volta, independente de quem quer que seja. Se te fazem o bem, se te fazem o mal, não importa. A ordem de Cristo é que nós devemos nos amar. Talvez você quer orar por mim, ora por mim também. Posso ser uma das pessoas da sua lista, não tem problema nenhum. Mas que nós possamos orar uns pelos outros, meus irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um coração amoroso, sem qualquer reserva. E que realmente esta igreja seja conhecida pelo amor uns pelos outros. Vamos orar, meus queridos? Oremos então. Senhor, mais uma vez pedimos que o Santo Espírito dirija os nossos corações. Tu sabes, ó Deus, como é tão difícil amar verdadeiramente, mas não é impossível. Nos nossos momentos de maior fraqueza espiritual, Senhor, é que nós demonstramos toda a maldade do nosso coração, toda a nossa falta de viver uma vida para Cristo. Então, talvez, ó Deus, o grande problema de muitos de nós seja a vida espiritual frágil. Então, ó Deus, da mesma forma que o Senhor tem tido misericórdia sobre a vida deste servo, que o Senhor também tenha ou continue a exercitar misericórdia na vida de todos os irmãos. E nós, ó Deus, possamos fazer uma lista, orar por todos aqueles que de alguma forma têm alguma reserva contra nós, ou se nós temos alguma coisa contra outrem, nós devemos orar. Obrigado pela tua palavra e por esse tempo de meditação. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você não precisa mandar a tua lista para mim não, tá? Pode fazer aí sem problema nenhum. Se alguém precisar de papel, pode mandar a mensagem que depois eu dou, tá certo? Vamos para a nossa lista, então. Vamos ali para os pedidos de oração. Começarei aqui nos pedidos de oração no grupo da nossa igreja. Se você ainda não fez seu pedido de oração, coloque aí nos comentários no Facebook, tá certo? A Victória, ela pede oração pela sua mãe, Andréia. A dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, salvação dos seus filhos, saúde dos seus filhos, da Luísa, dela, a dona Gessi, que ainda está investigando, está fazendo exames, harmonia familiar, especialmente entre os filhos, sabedoria e correção nas decisões, retomada nos negócios e gratidão pelo cuidado de Deus conosco. O Ayrton pede oração pela saúde da sua família e sabedoria profissional. O Alisson pede pela saúde da sua família e também da igreja e pede para que oremos pelos irmãos que estão sofrendo tanto no Haiti, Afeganistão, China e Índia. A dona Marta pede ou agradece a Deus pelo cuidado com ela, e ela diz pelo cuidado de nós. Peço oração pela minha família e também pelo Getúlio e pelos familiares. O pastor Martins, ele pede oração então pelo Steven, que está com Covid. Não é um caso ruim, inclusive eu falei com o pastor Martins, ele não está com sintomas graves, né? Está com sintomas, não é fracos, mas está com sintomas leves, essa é a palavra. Estamos orando que, se for dentro da vontade de Deus, o resto de nós não pegarmos, pois precisamos levar os filhos para a faculdade em outro estado no final de semana que vem. Então vamos orar pelo pastor Martins, dona Ana e os filhos. A dona Laide pede oração pela sua pessoa, também por Isabel, para que se entregue a Jesus e pela sua família.
A Simone pede oração pelo crescimento espiritual da sua família, pela saúde deles e também cuidado no trabalho, tanto dela quanto do Jorge. Que Deus possa providenciar uma escola para o Arthur. A Fernanda pede oração pela saúde e salvação da Aline, salvação da Suzana, saúde e salvação dos seus cunhados Glênio e Clóvis, salvação dos seus sobrinhos Tiago e Jefferson, pelo restante do tratamento da Dani e também exames, construção da igreja de São Cepé, exames que ela, a Fernanda e a Franciele farão, estudos da Fran, saúde da sua mãe Marina e que ela consiga alugar outra casa, e saúde e salvação da Letícia. A dona Beth pede oração pela vida espiritual da sua irmã Gisele e seu cunhado Anderson, pela vida espiritual da sua irmã Gisele e pelo cunhado Anderson, que está com polineuropatia. Olha, gente, esses nomes aqui são complicados, mas depois vocês dão uma lida ali no grupo da igreja. Vou tentar de novo. Polineuropatia amiloidose familiar. Eu acho que é isso aí, hein? E encontra-se internado. Ela pede também pelos estudos do Túlio e crescimento espiritual, pelas atividades de trabalho do Júlio, sabedoria, saúde e fortalecimento espiritual nosso, e dos irmãos e dos nossos irmãos na fé. A dona Angelita pede pela saúde do Paulo e da sua mãe Laureci, e também salvação de nossos familiares e também pela saúde dela. A dona Iracema, ela pede oração por ela e por sua família, pela sua filha Júlia e pelo seu pai Sabino, e ela pede por vitória no seu lar. A minha mãe me mandou mensagem de áudio que eu não posso ouvir agora, depois eu ouço, mas coloco o pedido de oração dela depois aqui. Vamos para o Facebook, os pedidos de oração que vocês fizeram aqui, meus irmãos. Muitos de vocês dando boa noite para todos vocês. Vamos ver aqui, pedidos de oração. A dona Eida pede oração pela sua família. A minha mãe pede pela Giselda Milton e Gustavo, Miraci e família, salvação e saúde. Oração também pelos pastores, missionários, seminaristas, diáconos do mundo inteiro e pelas suas famílias. Então, esses são os pedidos de oração que aqui estão. Se você quiser, pode fazer mais, pode enviar. Eu vou orar nesse momento pelos pedidos em geral e aí nós encerraremos esta noite, tá certo? A dona Rosângela colocou aqui agora: quero pedir oração por um amigo, o nome dele é Marciano. Ele sofreu uma queda de cima de um telhado de um galpão e está em estado grave na UTI. E peço também oração pelo Sérgio, que está com 57 dos pulmões. Deve ser 57% dos pulmões comprometidos com asma. Ok, beleza, dona Rosângela. Queridos, vamos orar então? Oremos. Pai de amor, Tu sabes, ó Deus, os anseios de nossos corações, os pedidos, ó Pai, até mesmo aqueles que não foram feitos, não foram colocados, mas Tu sabes de todas as coisas que se passam com as nossas famílias, com os nossos amigos, as pessoas que nós amamos. Alguns, ó Deus, com problemas de saúde, alguns, ó Pai, com situações financeiras ainda complicadas por conta da questão da pandemia. Também irmãos em Cristo sofrendo por Covid, como o Stephen, como o pastor Michael, o Donatamo, o irmão Sebastião. Também, Pai de amor, há tantas situações que englobam as nossas vidas e só o Senhor conhece. Às vezes, ó Deus, parece que não há forças em nós para pedirmos oração, mas eu clamo por todos esses pedidos, porque eu sei que o Senhor é poderoso para cumpri-los, para curar aqueles que estão enfermos, ou até mesmo para continuar dando graça para que as pessoas passem por todas essas situações. Nós não sabemos quais são os propósitos do Senhor nas nossas vidas, então que nós possamos descansar em Ti, ó Deus. Eu oro por aqueles que foram citados por salvação, que o Senhor, ó Deus, use as nossas vidas, bem como dê oportunidade para esses ouvirem de Cristo através de outros irmãos fiéis que possam compartilhar do Evangelho, mas que primeiramente a responsabilidade é nossa, que pedimos por esses,
por essas pessoas, que nós possamos levar o Evangelho a eles. Oro, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, até mesmo esse rapaz que caiu do telhado, também, ó Deus, este outro que está com 57% dos pulmões comprometidos. Enfim, o Senhor conhece todas as coisas. E oramos por essas pessoas e aqueles que estão com a sua saúde debilitada, Senhor, e não são salvos, que através dessas situações, essas pessoas conheçam Cristo como seu Salvador. Oro, ó Deus, por aqueles que estão sem trabalho, por aqueles que estão com dificuldade nas suas famílias. Que o Senhor, ó Deus, continue a agir poderosamente sobre essas vidas, mas que entendamos que é tão importante que nós não nos desviemos de buscar ao Senhor. Mesmo nos momentos de maior dificuldade das nossas vidas, não podemos esmorecer, precisamos continuar buscando a Tua face, ó Deus. Oro pela construção da igreja de São Cepé e pela manutenção de todas as demais, Senhor, orando pelos pastores, suas famílias, suas igrejas, missionários, todos aqueles que hoje, ó Deus, servem fielmente ao Senhor no ministério, que também o Senhor proteja e guarde. Agradeço por esse tempo, ó Deus. Agradeço por esses irmãos em Cristo, por estarmos juntos e contando os dias, ó Pai, para estarmos no templo do Senhor, para juntos fazermos o nosso culto presencial de oração. É o nosso desejo, oração, agradecidos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Meus irmãos, é difícil poder expressar em palavras como é bom poder estar com vocês. Queria muito poder olhar nos olhos de todos vocês e dizer o quanto são importantes. Então, sintam-se aí abraçados por nós. Se puder, então, vai ser muito bom ver vocês no domingo. Se não puder, quando o Senhor nos permitir, nós nos veremos. Orando por todos vocês que moram aí no interior. Desejo muito, estava vendo esses dias. Há 7 anos atrás, eu e a Tati, junto com a Ana, estivemos em Júlio de Castilhos, pregando. Foi uma bênção aquele dia. Nosso coração, o desejo do nosso coração seria poder voltar o mais breve possível, mas essas questões de pandemia impediram. Então, vocês, Júlio de Castilhos, sintam-se abraçados por nós, estão em nossas orações. Também a irmã Judite, tantos outros irmãos, os meus pais em São Paulo e tantos outros irmãos espalhados aí Brasil afora. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Então, esta noite, meus queridos, ficaremos com o hino. E não esqueçam, façam a sua lista, não esquece disso. E daqui a pouco colocarei aí no grupo da igreja os pedidos de oração. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Tenhamos todos uma boa noite. No caminho